Meus irmãos, mais uma vez, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, agradecendo a todos os que já estão conectados, nos honrando aí com sua presença, né? A todos, a nossa gratidão, pois nós estamos em presença de Jesus. Não importa se eu estou aqui com bem pouquinha gente, bem pouco. Nosso grupo aqui é na faixa de 5, 6 pessoas, mas eu levo a sério, irmãos, eu levo a sério aquilo que Deus me confiou. Glória a Deus. Leva a sério também na sua casa este culto. Não estamos brincando de culto aqui. Nós estamos cultuando. Aleluia. Estamos brincando. Glória a Deus. Não estamos brincando de cultinho. Não. Nós estamos cultuando ao Senhor. Né? Então nós agradecemos a todos os que nesta noite se juntou a nós, a todos em nome de Jesus. Eu sei que Deus, Ele tem uma palavra para nós, e eu já rodei, irmãos, rodei na minha mente, e Deus, Ele me concedeu uma palavra que eu já disse até alguma coisa aqui na igreja sobre ela, já disse alguma coisa, mas você sabe que a palavra de Deus, ela não é resumida, não é dada sob medida. A palavra é profunda, não é? A palavra é extensa, profunda. Louvado seja Deus. De um mesmo versículo você pode extrair diversas coisas quando Deus te dá. Quando Deus te dá. Sem o sopro do Espírito Santo, nós não somos nada. Irmãos, que nós não venhamos a achar que somos alguma coisa, porque Jesus disse assim, que sem mim nada podereis fazer. Quem disse foi Jesus. Então eu me sinto, meus irmãos, muito pequeno quando a gente descobre que nós não temos nada. Eu aprendi que o conhecimento, ele é herdado, pesquisado e revelado. Alguém aprende alguma coisa, a gente herda conhecimento de uns dos outros. Todos nós aprendemos, até como uma criança. Eu estive em um lugar que tinha uns pregadores tão importantes que eles escolhiam quem queria ouvir. E eu nunca vi uma coisa tão errada. Eu aprendo até como uma criança. Nós precisamos estar atentos. Glória a Deus. Conhecimento ele é dado, ele é pesquisado. Você vai atrás já de um conhecimento de outras pessoas, ele também é pesquisado. E por último, ele é revelado pelo nosso Senhor. Paulo foi uma pessoa que alguém diz, Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel. Mas o evangelho que me foi passado por Paulo não foi o que Gamaliel deu a ele. De jeito nenhum, foi um evangelho revelado. Teve revelações profundas acerca de diversos assuntos. Glória a Deus. E todo aquele cabedal de estudo que ele teve, se eu conseguirei externo. Glória a Deus. Lá no deserto da Arábia foi quando Paulo ele recebeu o apóstolo
parte de tudo que Ele nos passou. Glória a Deus. Porque eu vos entreguei, eu recebi aquilo que vos entreguei, aquilo que vos entreguei. Glória a Jesus. Meus irmãos, eu quero hoje geralmente é doutrina, mas doutrina é um assunto mais denso, um assunto mais para aqueles que estão com o coração já disciplinado, que estão querendo aprender. Mas nós queremos dar um outro tipo de assunto nesta noite. Há muita gente, para nossa alegria, que talvez não compreendesse o assunto de doutrina. Então nós vamos, irmãos, neste momento, vamos meditar em João capítulo. Me veio à memória este versículo no Evangelho do Nosso Senhor, segundo escreveu João, no capítulo 13, tem um versículo bem pequenino. Capítulo 13, versículo de número 7, é muito conhecido, muito conhecido. João 13, versículo 7. Você sabe que foi no dia em que Jesus estava bem próximo da crucificação. Então Jesus, ele ajuntou os discípulos e fez algo inusitado. Simplesmente, o construtor de todas as coisas, foi Ele que fez os mundos. Ele mesmo, Jesus, era Ele mesmo aqui. E de repente pega uma bacia e uma toalha, cingiu-se e saiu lavando os pés dos seus discípulos. O que eu faço, não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Já falei alguma coisa sobre isso, mas como eu falei, a Bíblia, ela é mais do que a gente pensa, pois isto é a palavra do Senhor. Este livro não foi escrito por homens. Na época, eles estavam possuídos pelo Espírito Santo para nos dar esse tesouro. Cerca de 40 escritores ungidos, dominados, possuídos pelo Espírito Santo, num período de mais ou menos 1600 anos, nos deram esses mais ou menos 31.173 versículos, 3.294 perguntas, 3.930 personagens, glória a Deus, 370 classes de pecados, e aponta Jesus de Nazaré como aquele que tira o pecado do mundo. Então Jesus, naquele dia, bem pertinho dele ser crucificado, ele pegou uma toalha, uma bacia com água, saiu lavando os pés dos discípulos. E Pedro, até como é comum a todos nós que somos humanos, não entendemos as coisas, diz: nunca me lavarás os pés. Jesus disse: aquilo, não lavar teus pés, você não tem parte comigo.
Louvado seja Deus. Era impossível. Então me dê logo um banho. Disse, não. Parece que não acertava uma na época, Simão Pedro. Mas Jesus disse a Simão, quando Simão disse, Senhor, tu lava-me os pés, ele disse, o que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Glória ao Senhor. Você acredita que me veio à mente pelo menos 4 coisas aqui nesse versículo? Primeiro, a primeira coisa que vem nesse versículo, que eu entendi, é que Jesus conosco também está trabalhando. Primeira coisa, o que eu faço não sabes tu agora. A primeira coisa, que Ele está fazendo algo. Você que está nos ouvindo nesta noite, você está conectado conosco, seja qual estado for, fique sabendo que por este versículo que Ele nos dá nesta noite, Ele está fazendo algo. É a primeira coisa. Você quer acalmar seu coração? Seja qual for a tua turbulência nesta noite, seja qual for a inquietação, meu querido irmão, que você tenha, além dessa pandemia, além das incertezas, além das portas fechadas, e isto, esta inquietação no mundo todo, nós sabemos, isso realmente nos traz muita preocupação, com certeza, muita preocupação. Os números estão aí alarmantes de pessoas perdendo seus empregos e perdendo as suas empresas, está por aí. Além da devastação na saúde, ela também está atingindo outras coisas. Mas não nos conforta saber, meus queridos irmãos e amigos que estão atentos nesta noite, de que por este versículo nós já estamos de posse de uma revelação que pode nos trazer consolo, que pode nos trazer paz. Aleluia. Jesus sempre trabalha, aleluia, em prol, irmão, do teu benefício, do nosso benefício. A palavra diz, irmão Paulo escrevendo aos Romanos, que pode acontecer conosco tudo, mas ele disse que tudo contribui, aconteça o que acontecer, mas todas as coisas, foi Paulo disse, todas as coisas, né? No capítulo 8, irmão Lana, todas as coisas contribuem para o bem. Vamos lá ler. É minha garganta seca, bebendo água. Capítulo 8, meus queridos e amados irmãos e ovelhas do sumo pastor, Jesus Cristo. Glória a Deus. O versículo 37 diz uma coisa tão maravilhosa também. 8:37. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos ama. Então, quer dizer, nós não somos aqui por este versículo só vencedores, não. Nós somos mais do que vencedores. E o 31 diz algo, que
quem será contra nós? Quem? Não é que a gente não tem inimigo, mas aqui isso está querendo falar muito mais do que todos os nossos inimigos juntos são igual um pingo d'água dentro de um balde, são nada. Tudo que se levantar, tudo que levantar o rosto para nos afrontar, glória a Deus. Se Deus é por nós, meus irmãos, quem será contra nós? Você lembra de aquele versículo primeiro que eu estava falando? É o 28. E sabemos que todas as coisas, todas mesmo, viu, irmão? Todas as coisas contribuem juntamente para o mal daqueles que amam a Deus. É para o mal. Paulo diz que contribui juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Glória ao Senhor Jesus. Tudo contribui. Que a gente passa, tudo contribui. Deus vai fazer a gente extrair coisas maravilhosas das nossas incertezas. Nós já mostramos na outra sexta-feira que Jesus é aquele que trabalha com porta fechada. Você lembra que os discípulos estavam trancados? Nós falamos sexta-feira, trancafiados, numa quarentena, coitados com medo, apavorados. Até uma lagartixa que passasse apavorava, eles ficavam de uma forma descontrolados, com medo dos judeus, com medo do Império Romano. E então Jesus, nosso pastor, ele chega no meio deles e diz o quê? Paz seja convosco. Portanto, Jesus é aquele que trabalha com porta fechada. Louvado seja o nome do Senhor. Então, por isso que Paulo está dizendo que todas as coisas contribuem. Jesus entregou o Espírito a eles, dali em diante. Aquilo que poderia ser o fim, foi o começo. Porta fechada, temor, tremor, medo de tudo que passasse, qualquer ruído, qualquer zoada, diz pronto. Agora acabou a nossa vida. Então Jesus se apresentou diante deles e concedeu-lhes o Espírito Santo, e aquilo que parecia, como diz o hino, aquilo que parecia ser impossível, né? Glória a Deus. Aquilo que parecia, na verdade, estar se encerrando, foi exatamente o começo. Jesus chega com pão e palavra e dá a eles o Espírito Santo de poder para eles se levantar, para eles levantar a cabeça, abrir as portas, vencer o medo, vencer as ameaças, porque eles não receberam, como disse Paulo também, um espírito de covardia. Meus irmãos, Deus não nos deu espírito de covardia. Glória a Jesus. Então, por isso que nós temos pelo menos 4 coisas neste versículo. Primeiro, ele diz que o que eu faço, não sabes tu agora. A primeira coisa que você bota na sua cabeça é que ele está fazendo, que ele está trabalhando. Ele diz: o que eu faço. Você crê que ele está fazendo? Se você não crê que ele está fazendo, me desculpe, mas não vai ter condição de vitória, não vai ter cenário de vitória de jeito nenhum. Só quem tem esperança de vitória, mesmo neste mundo
agora. Glória ao Senhor. Não traz consolo que Ele está trabalhando agora. Te consola, irmão. Te fortalece, irmão. Porque Ele está fazendo algo agora por ti. Será, meu Deus? Ou eu olho para um canto, eu olho para outro, eu não vejo muita coisa, eu não estou vendo saída, eu estou vendo a hora de perder meu emprego. Meu Deus, não tem ninguém por mim, não tem. Ei, pare aí, meu amigo. O que eu faço está trabalhando por você. Jesus nunca parou de trabalhar. Você crê nisso? Nunca parou de trabalhar. É isso que me deixa feliz. É saber que Jesus está trabalhando. Se tem um povo na terra que sabe que o seu Deus está trabalhando, e é agora, porque você lembra de Marta? Jesus chega na aldeia e Lázaro já tinha, para ele não morrido, mas dormido. Um problema impossível para casa, para a família, para os médicos, mas Lázaro se foi. Quando Jesus chega, ele veio já com uma solução. Demora um pouco, já era de 4 dias, mas se ele demorou um pouco, é porque quando ele demora, é porque vai fazer algo maior. Ele está trabalhando, Jesus não para de trabalhar. Os irmãos creem que ele está trabalhando para se demorar. Glória a Deus. É porque vai ser maior. Quanto mais demorar, mais vai ser maior. E ele demorou um pouco a chegar. E aí, o restinho de esperança que tinham na casa de Maria e de Marta foi-se. Tudo levava a crer que Jesus ia chegar logo e ia resolver. Mas não, Lázaro infelizmente morreu e desceu para a sepultura e enterraram lá. Já fazia 4 dias. Mas Jesus chegou. Aquele que trabalha chegou. Aleluia. O que foi que ele disse lá em João, capítulo 5? Vou pedir ao irmão Eric para ler este versículo. João capítulo 5, aí na sua Bíblia. Capítulo 5. Às vezes as coisas estão pregadas aqui. Exato. Glória a Jesus. É nesse capítulo 5 e 17. 16 e 17, eu quero pedir ao irmão Eric a resposta que Jesus deu aos inimigos. Porque nós temos muitos inimigos. Nós temos um mundo que é nosso inimigo. Nós temos ao diabo e os demônios que são nossos inimigos. Nós temos a carne que é inimiga do crente. Portanto, nós temos muitos inimigos. Mas escute aí, meu irmão. 16, 17. E por essa causa os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Está aí em cima da bucha. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Deus está trabalhando em quê, meus irmãos? O que o Senhor Jesus está trabalhando? Está só sentado, venceu a
veio, deixou tudo lá e veio para a terra para nos resgatar. Isso é trabalho. Ele pegou a sua cruz e levou para o Gólgota. Isso é trabalho. A sua vida estava disponível para ser derramado sangue por nós. Isso é trabalho. Aleluia. Quando ele foi, ele pregou os espíritos em prisões. Quando ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Isso é trabalho, porque ele morreu e ressuscitou pela nossa redenção. Isso é trabalho. E agora parou? Não. O trabalho desse Isaías 53 da sua alma. Eu quero que o irmão Ed leia este versículo no capítulo 53. Eu quero ter, eu sei de cor, mas eu quero que o irmão leia para irmãos, para a gente. Versículo 53, 10 e 11, irmão Ed, leia aí. Todavia, Ele está trabalhando ainda. Todavia, ao Senhor agradou o coelho, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Da sua alma. Ele não fez um gesto de mágica e fez veio para cá resolver as coisas só por gesto. Não, passo a passo. Venceu trabalhando diuturnamente para a salvação do homem. E hoje, depois que está de posse, ele ainda trabalha com toda certeza. Olha, irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Eu estou de pé porque ele ainda trabalha comigo. Aleluia! Você também? Eu só estou de pé porque ele trabalha por mim. Eu só tenho ministério que ele foi dia após dia, apesar de toda a resistência, porque ele trabalha por mim. Ele trabalha. O mesmo Senhor que ainda sustenta o universo em ordem é o mesmo que trabalha pela minha vida, pelos pássaros, pelos animais, sustentando. Vamos lá em Hebreus. O versículo é: o que eu faço? Ele está trabalhando. Ele diz agora, e o tempo do verbo é glória a Deus, presente, né, irmão? O professor está ali. O professor está ali atrás, professores. O que eu faço agora? Olha o tempo do verbo. Presente. Está fazendo agora, sustentando você. Hebreus capítulo 1, do 1 a 3. Leia aí, por favor. Jesus trabalhando. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação de nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Aleluia. Viu aí, meus irmãos? Assentou-se à destra da majestade nas
pela palavra do seu poder. Glória a Deus. É sustentando. Glória a Deus. Trabalhando pela igreja, pela noiva, pelos crentes. No mundo hoje, no mundo do globo terra, no globo terra hoje, com essa pandemia, não tem ninguém trabalhando por você mais do que Jesus. Não tem ninguém trabalhando por nós mais do que Jesus. Um luta de carro, uns com boas intenções, outras com más intenções, mas a vitória, eu quero dizer a você, a vitória nem vem da esquerda e nem vem da direita. A vitória da igreja vem do Senhor Jesus Cristo, sustentando todas as coisas. Ele é quem sustenta você, irmão Adão. Quem sustenta a sua família, quem sustenta o seu trabalho, assim como ele sustenta os pássaros, os animais, cuidando deles. Aí foi o mesmo que ele disse: vocês não valem mais do que os pardais, do que os pássaros? Olhai para as aves dos céus. Ia passando assim, acho que os discípulos muito preocupados, nem plantam, não ajuntam em celeiro. Glória a Deus. Aí disse que Deus estava cuidando de todos eles. E vocês não valem mais do que os pássaros? Não tem mais valor do que os pássaros? Então Deus está trabalhando por nós. E agora, glória ao Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer um amém e um glória a Deus aí? Porque Ele está trabalhando. E agora está trabalhando. Deus trabalha. Meu Pai trabalha até agora. E eu trabalho também. Aleluia. Portanto, meus amados irmãos, ele disse a Pedro, ele disse a Simão: o que eu faço, você trabalho agora, está trabalhando agora, irmãos, agora. Louvado seja o nome do Senhor. Está trabalhando agora pela tua causa. Glória a Deus. Está trabalhando agora pela tua causa. Salmo 127. Leia 1 e 2. Está trabalhando, sim ou não? E quando tu estiver dormindo mais tarde, será que ele está? Aleluia. Se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia o sentinela, em vão trabalha os que edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Porque assim dá ele aos seus amados o sono. Glória a Deus. Enquanto tem gente por aí que está com a cabeça muito quente, viu? Gente com a cabeça muito quente, ele está dando o sono aos seus amados, fazendo-os dormir. Quem é que nos faz dormir em meio a tantos problemas? Senhor. Glória a Deus, Senhor.
o 23 e o 24. Algumas coisas escritas. Glória a Deus. Então andarás com confiança no teu caminho, e não tropeçará o teu pé. Quando te deitares, não temerás. Sim, tu te deitarás, e o teu sono será suave. Aleluia. E o teu sono será o quê? Suave. Suave. Quem é que cuida de nós? Eita, Jesus. Glória a O Deus. teu sono será suave. Esta é a porção do justo, irmão. Glória ao nome de Jesus. Quando você se deitar, o teu sono será. Às vezes eu confesso aos irmãos que eu quero perder o sono com algumas coisas, mas daqui a pouco vem ele e trabalha Amém, Jesus. e eu adormeço, Glória a Deus. porque ele dá o sono. Louvado seja Deus. Enquanto você está dormindo, ele está trabalhando, Aleluia. velando. Louvado seja Deus. Os irmãos se lembram de Atos dos Apóstolos, capítulo 12? Vamos lá. Eu pedi ao irmão Eric para ler Atos capítulo 12. Veja só que situação. Herodes mandou matar Tiago a fio de espada, e já tinha outro para ser decapitado. Era um projeto dele, sabe, irmão? O projeto do inimigo contra nós é o pior possível. Mas ele não sabia. Ele não sabia que Deus trabalha pelo seu povo. Glória a Deus. E Pedro sabia disso, viu? Quem foi que deu esse som a Pedro, irmão? Senhor. O Senhor deu esse som que a gente falou agora, Pedro. Leia aí capítulo 12. Você, leia, por favor. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Mas ele estava o quê? Estava dormindo. Como é que você vai morrer no outro dia? Como é que você vai morrer no outro dia? E você dorme profundamente. Glória a Deus. Pois isso, irmãos, é Deus que faz conosco. Então, nesse versículo, o que eu faço agora, tu não entendes, porém compreendê-lo-ás depois. Deixa eu ver aqui se dá tempo, eu vou correr. Tem muita coisa para falar, não entrei nem direito, irmãos, mas vou. Já são 20 para as 9, eu não quero cansar os irmãos. Só quero que você entenda. Aleluia. Só que você entenda que Ele está trabalhando agora. Não importa, irmão, a não ser que falte fidelidade. Porque se faltar fidelidade, a infidelidade, ela causa muito problema para os cristãos. Ele não trabalha por qualquer um, não. Tem um povo específico que Ele trabalha, andando na sua vontade, fazendo a sua vontade. Aí Ele trabalha assim. Ele não trabalha por rebeldes, desobedientes. Não, Ele não trabalha. Dos covardes. Nós estamos vivenciando, sabe o que, meus amados irmãos? Os dias de Gideão. Você sabia que me veio isso à mente hoje? Os dias de Gideão. Depois do anjo trazer uma chamada para ele resolver algo, guerrear as guerras do Senhor. Depois de muita luta, Gideão foi, mas tinha quantas pessoas no exército de Gideão? Mais de 30, acho que era 32
pode até ver soldado muito por aí, mas eu vejo muito covarde. Mande voltar os covardes. Glória a Deus. Quem quer ter vitória num tempo desse, não seja covarde. Voltaram quantos? A primeira leva? 22 mil pessoas voltaram. Meu Deus do céu. Ficaram, né? Graças a Deus, eu acho que com esses aqui dá para o Senhor dar vitória. Mas se você levar em consideração que eram milhares de soldados inimigos, não era nada 10 mil. Eles atropelavam dentro de meia hora. O Senhor disse a dar muita gente, Gideão. Muita gente. Leva esse povo para as águas para beber água, e eu vou te revelar algo. Se revelaram mais 10 mil. Eu só sei que os que não eram covardes nem medrosos só ficaram 300. Eu disse: pronto. Para a cabeça de Gideão deu um nó. Deu um nó. Mas essas coisas que dão nó para Deus mostrar sua glória, para Deus mostrar seu poder. Ele ama trabalhar com coisas pequenas, com coisas simples, para mostrar sua glória. Não é com quem aparece, com quem quer destaque, quer cadeira, que quer ser autoridade, está em campo onde Jesus não chamou. Não. Glória a Deus. 300. Aleluia. Meus irmãos, você faz parte dos 300? Aleluia. Eu sinto Deus aqui neste lugar. Porque tem gente que quer logo muita coisa de uma vez. As coisas de Deus é assim. A vitória começa por coisas pequenas. 300 homens com as armas esquisitas na mão. E qual é a arma, meu irmão? Uma catapulta para cada um, para a gente atirar pedra? Eu acho que nem existia na época. Não. As armas deles, sabe o que era? 300 homens com 3 coisas cada um. Uma buzina. Eita! Louvado seja Deus. O que era mais? 2. Uma tocha. Louvado seja Deus. Um cântaro de barro. Meus irmãos, com caridade, isso é arma para a gente sair para a guerra? Para o Senhor é. Abaixo da raça. Tem canto aí? Vazio, viu? Vazio. Para encher do Senhor. Não é cabeça cheia de fofoca, de calúnia, de apontar de dedo que vai te dar vitória, não. É o cântaro vazio, com tochas, glória a Deus, com tochas dentro e uma buzina. Está na hora. Estamos vivendo o tempo de Gideão, o tempo da prova dos 300. Deus quer saber se você está ali dentro. Ele está trabalhando agora por você, está trabalhando agora por nós. Quer saber se você é covarde, medroso ou daqueles que avançam com os 300? Louvado seja o nome do Senhor. Estás nos 300? Glória a Deus. Deus deu uma grande vitória a Israel com 300 pessoas apenas.
O caminho do Senhor não é fácil compreender. Não é fácil entender o caminho do Senhor. Todo aquele que está na vontade de Deus, que está fazendo a vontade de Deus, não é fácil compreendê-lo. É por isso que muitas opiniões de nada não servem de nada. Opinião a meu respeito, opinião a você que está andando na presença de Deus, opinião sobre minha vida, sobre minha esposa, sobre o irmão Eric, sobre o irmão Alain, sobre os irmãos que estão na vontade de Deus, sobre as irmãs, sobre você. Não vai entender, só vai conversar, vai se queimar com Jesus, vai se queimar. Você se lembra dos amigos de Jó? Eita, mas falaram, cada um mais sabe do que o outro. Ah, meu amigo, eu nunca vi uns homens tão filosofar tão maravilhosamente acerca do sofrimento dos outros, acerca da vida dos outros. Fico pensando que você tem uma opinião, talvez você tenha até uma opinião formada acerca da vida dos outros, mas eu quero dizer que você não compreende o caminho do Senhor na vida daquela pessoa. Você não compreende. Por isso Jesus disse: o que eu faço agora você não entende, você não compreende. Louvado seja Deus. Você sabe que com os amigos de Jó, ele puxou lá, não sei, eu irei contra vocês, porque vocês não falaram a verdade como meu servo Jó. Porém vocês vão a ele, vão se redimir em outras palavras. Sabe por quê? Porque não entenderam o caminho de Deus na vida de Jó. O que eu faço? Trabalho agora. Você não vai entender. Pode até ser que eu esteja falando para pessoas que dizem: pastor, eu realmente não estou entendendo nada, está tudo de cabeça para baixo, não estou entendendo nada. Aí Jesus vai coisa assim mesmo, para você não entender, mas depois ele vai botar no lugar, depois ele vai organizar, depois você vai dizer: mas rapaz, tudo ele faz bem. Disseram com Jesus isso: homem, tudo esse homem faz bem. Aleluia. Ele sabe fazer tudo direito, mas que coisa interessante, tudo faz bem. Até ouvir o estudo, que coisa interessante. Glória a Deus. Eclesiastes 3:11 diz: tudo no seu tempo ele fez formoso. Formoso, no tempo. Então não precisa compreender quanta coisa na minha vida que ele já trabalhou e que está trabalhando neste momento, que tem coisa que eu não entendo. Meu Deus, como é que isso aqui? Eu não estou entendendo isso aqui. Não, você talvez esteja assim, mas eu tenho uma notícia boa. Eu tenho uma notícia boa. Você vai entender. Se você não desfalecer, se você não desistir, se você não recuar, se você não for covarde como os seguidores de Gideão, você vai entender. Aqueles 300 não entenderam muita coisa, não entenderam muita coisa. Meu Deus do céu, esta é a alma que a gente vai para a guerra, é um bote, é uma panela de barro, é uma buzina, é uma tocha de fogo. Meu Deus, isso é coisa de gente doida, mas eu vou. Mas nós vamos. Não entende agora, mas vai compreender depois. Amém? Quando você ver o negócio lá bem feito, você vai glorificar a Jesus. Você vai dizer: Jesus, muito obrigado, eu não estava entendendo, Senhor. Louvado seja Deus. Eu me lembro do testemunho de Colton Burpo, uma criança que faleceu na mesa de operação e foi direto para os braços de Jesus. Colton foi, a apendicite estourou e ele foi para a criança. É raro, irmão. O médico dizia uma coisa, eu passava remédio uma coisa, eu só sei que ele morreu de apendicite. E o pai, que era pastor, mas ficou revoltado com Deus, no corredor, ele e a mãe do menino, todos os dois crentes, ficaram revoltados.
retornou. A criança retornou. E quando foi um dia, Colton, ele disse: papai, sabe naquele dia que o senhor estava desesperado no corredor sem entender nada? O menino dizendo a ele: naquele momento eu estava no colo de Jesus. Ele ficou com tanta vergonha, irmão. Disse: como é que meu menino estava nos braços de Jesus, conversando com Jesus e Jesus com ele, e eu aqui querendo tocar fogo no hospital? O que eu faço agora tu não entende, mas tu vais compreender depois. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, nós temos aí 10 minutos de agradecimento a cada um do coração, vocês que estiveram conosco até agora. Deus abençoe. Deus vai fazer uma coisa linda, você crê? Deus vai fazer coisa grande, você crê? Aleluia! Você não vai compreender, mas vai compreender depois, que Ele vai botar no lugar o que está fora. Bendito seja Deus. Aliás, eu acho que nessa pandemia a gente não está entendendo muita coisa, não, né? Tão acostumado a esta casa e no mundo todo, parece que ele deu uma paradinha no mundo, não foi? Ele só fez assim, olha. Espera aí, vocês estão